Ansiedade, né? Uma coisa que eu tenho dúvida é, se alguém do meu lado tiver uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, como que eu posso ajudar? O que que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa? Até porque a gente já fez vários vídeos aqui no canal falando sobre se você tem uma crise de pânico, como que você age, né? Mas a gente muitas vezes fica em dúvida, e quem tá do lado? O que que faz? Porque assusta, né, quando a gente vê uma pessoa ali em crise de pânico. Então, como que eu posso agir e ajudar essa pessoa? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pessoal, tudo jóia? Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Bem-vinda ao canal se você não nos conhece. E aí, quando fala em pânico, ansiedade, não tem jeito, né? O médico especialista é o médico psiquiatra. E eu já vou lançar a primeira dúvida para você, né? Qual que é a diferença de uma crise de ansiedade para uma crise de pânico? É a mesma coisa, né? Como que funciona isso, nessa distinção? É legal você perguntar isso, lindo, porque o pessoal ainda confunde muito, né? Mas para a gente entender, a crise de pânico ela é um tipo de crise de ansiedade. Então, a ansiedade é uma resposta fisiológica normal do nosso corpo para nos proteger diante de uma situação de perigo. Então, estou para ser atropelada, tem uma descarga de adrenalina ali que me faz pular para trás antes de pensar para me proteger e me preservar a vida. Só que quando essa ansiedade vem em excesso, eu começo a ter prejuízo. E aí essa ansiedade em excesso, ela deixa de me proteger e começa a me prejudicar. E aí, então, eu fico suscetível a ter as crises de ansiedade. Então, a crise de pânico é uma crise de ansiedade, mas uma crise mais intensa. Em que sentido? Enquanto na crise de ansiedade, o meu coração acelera, eu fico com a boca seca, a minha mão começa a suar frio, eu tenho dor de barriga, eu tenho vontade de fazer xixi o tempo Formigar. todo, começo a formigar, visão embaçada, uma dificuldade de respirar como se o ar não entrasse, né? Essa é a crise de ansiedade. Na crise de pânico, ela é uma crise de ansiedade maior e junto vem ali o sintoma, uma sensação de morte iminente. O que é isso? É tão intenso, é tão desconfortável que eu acho que eu vou morrer. Então, Gente, tipo eu tô passando mal. Me leva pro crise de hospital que eu tô ansiedade infartando. plus sensação de que você vai morrer. Exato. Né? Então, assim, a pessoa passa tão mal que ela acaba parando no hospital. Mas e aí, ela tem que ir pro hospital? Se ela nunca teve, é até importante ela buscar, justamente porque, como é um sintoma muito parecido com um infarto, a pessoa tem que ir sim, porque é importante fazer um eletro, ver se não tem outra causa ali cardiológica por trás. Agora não, a pessoa sempre tem crise ou está acostumada, já sabe que está tudo bem, o check-up está em dia, aí tranquilo, ela sabe que é uma crise de ansiedade, ela não vai precisar buscar já mais. tem o diagnóstico, né? Já trata. Mas mesmo ela não buscando mais, não quer dizer que essa sensação de morte iminente não venha. Então, quem tem pânico sabe e sofre, né? Eu sei, tá tudo bem com o meu coração, mas, poxa, nossa, é uma crise terrível, assim, que me faz falar, será que eu não vou no hospital mesmo? Porque tá muito ruim. Agora vamos dizer então que alguém do meu lado começa a ter essa sensação, né? Eu mando ela se acalmar, o que eu posso fazer para ajudar? Esse mando se acalmar tem que tomar um cuidado. Porque a gente tem, é natural, né? A gente vê a pessoa com a crise, a primeira coisa que você quer falar é calma, calma, né? Só que a pessoa, se ela fala assim, se eu pudesse me acalmar, não tava assim, eu não tô assim porque eu quero, né? Se eu soubesse me acalmar, não tava sofrendo desse jeito. Que nem Então, alguém com dor de cabeça fala, ó, para de doer, né? Tá dando né? o que ela quer, né? Isso, então essa coisa do calma é complicado porque a pessoa não consegue, ela tá sofrendo ali porque ela não consegue. Então é muito mais importante a gente falar pra ela, ó, vamos lembrar que é uma crise, você já teve isso antes, daqui a pouco ela vai embora, então vamos esperar ela ir passando. E aí ajuda muito a gente pedir para essa pessoa respirar. Quando a gente nasce, qual a primeira coisa que a gente faz? Todo mundo fala, né? Chorar. Mas para chorar a gente tem que respirar, se eu não estiver respirando eu não choro. Então a primeira coisa que a gente faz é respirar. E quando a gente está num estado de ansiedade, o nosso corpo hiperventila, a gente não respira legal. Então eu fico mais agitado por conta da respiração que eu tenho. Então, quando a pessoa está numa crise de ansiedade ou crise de pânico, a primeira coisa que a gente pode falar é: vamos respirar lentamente?
Vamos deixar o ar entrar? Mas não consigo, tá apertado, porque a sensação é essa, sabe? A sensação que dá é que o ar não tá entrando. Então vamos soltar ele lentamente. Vamos soltando que ele vai liberando ar e você vai conseguindo oxigenar, equilibrar de novo os gases ali dentro do teu organismo. Então, talvez de repente falar isso. Então, ó, pera, vou te ajudar a respirar, né? Isso, Tenta me perfeito. imitar. Perfeito. Vamos lá, né? Perfeito. Segura na minha mão, conforme eu solta. puxo, você puxa junto comigo. Isso, legal. Perfeito. Agora, e tentar distrair a cabeça da pessoa, né? Tipo, levar o foco dela pra outra coisa. Por exemplo, a pessoa tá lá tendo uma crise de pânico. Não, vamos, sei lá, ver uma TV, vamos ligar pra alguém. É legal isso ou não? É muito legal. A gente sempre trabalha bastante isso. Isso é uma ótima dica, porque quando a gente está em crise, a primeira coisa que a gente faz é ficar hipervigil e prestar mais atenção no nosso corpo. Então eu falo assim, gente, acho que eu tô entrando em crise. Ainda mais quem já teve, acho que tá dando crise, porque minha mão tá suando, eu tô ficando ofegante, eu vou ter crise. Ó, a crise tá vindo. Então a pessoa, ela fica prestando ainda mais atenção no organismo dela, no que ela tá sentindo. Né? E aí o que acontece? Ela piora essa sensação física. Se eu tiro o foco do meu corpo, eu não valorizo tanto os sintomas físicos e eu sofro menos. E como que vai tirar, né? Então você tá ali junto com a pessoa, começa, vamos contar quantos carros azuis passam na rua? Vamos tentar lembrar o nome dos 7 anões? Quero ver, lembra esse nome dos 7 anões? Atim, espirro, nada a ver, não dos palhaços. Atim, Dunga, nervoso, sei lá, zangado. É difícil, mas tá vendo? Você teve que fazer um esforço para lembrar. Então, uma coisa que a gente... Dá pra dar continha, então. 100 menos 7, sim, né? Que é uma brincadeira que a gente faz pra teste de memória. De 1000 menos 4, então, 1000 menos 4, 996, 992, ah, tem uma boa, hein? 988. Essa a gente usa pra teste de memória. Fala os meses do ano de trás pra frente, pulando 1. Exato. E uma coisa que a gente... Sei que você tá tentando agora. Dá vontade mesmo. E uma coisa que a gente fala também é muito assim, imagina, por exemplo, que... Ah, mas tô numa sala fechada. Não tem nada, não tem nem carro passando pelo contato. Tenta descrever o que você está enxergando agora aqui no ambiente para alguém que fosse cego, que não enxergasse. Então, eu tô vendo uma cadeira, branca, de veludo, do lado tem um quadro, eu começo a descrever, então eu tenho que prestar atenção no externo e tiro o foco do interno. Então, boa. Essa é uma ótima dica. Outra coisa que a gente comete erro, às vezes, de falar, é falar assim, para, sério, você sabe que você não vai morrer, que bobagem. Desvalorizar, né? Você já sabe, mas moral. Também porque a pessoa que tá... De novo. Ela não consegue prestar atenção em outra coisa. Então, se você fica criticando, você não vai ajudar. É mais fácil você falar assim, vamos prestar juntos atenção em outra coisa, do que você ficar, nossa, sério, você já sabe que você não morre. Nossa. E outra, né, não é voluntário, né? É involuntário, acontece sem controle da pessoa, não é que ela quis ter a crise naquele momento. Exato. Muitas vezes, quando a gente tem a crise de pânico, e até para virar síndrome de pânico, né? A gente fala que a síndrome de pânico é o medo de ter medo. Eu tenho medo de ter a crise que me dá medo de morrer. Então, é o medo de ter medo. E uma coisa é eu ter crise de pânico, outra coisa é ter síndrome de pânico. Eu tenho vários vídeos aqui em que eu explico sobre isso. Por quê? Quando eu tenho a síndrome de pânico, eu tenho várias crises. E essas crises, conforme elas vão acontecendo, eu começo a ficar com tanto medo que elas passam a me limitar de fazer as coisas que eu fazia antes. Então, eu fui pro shopping e eu tive uma crise de pânico. Putz, eu já fico insegura de ir no shopping de novo. Foi lá que eu disse, e se eu tiver outra crise? Aí eu fui no parque, eu tive uma crise de pânico, estava lotado. Então já não vou no show, não vou naquele parque de novo. Então eu começo a ficar preocupado. Então muitas vezes quando a pessoa tem crise, o que ela fala? Cara, eu quero ir para casa, não tô bem, eu quero ir para casa. É a primeira coisa que a gente pensa. E aí a gente sempre orienta a estimular essa pessoa a ficar no ambiente que ela tá. Por quê? Porque uma das características da crise de pânico, isso eu não falei, é que ela dura entre minutos a no máximo meia hora, 40 minutos. Depois fica aquela sensação de estranheza, aquela sensação de ressaca meio estranha, mas a crise mesmo, ela é mais pontual. Então, se a pessoa for embora, a crise vai passar.
Mas ela não vai passar porque foi embora, ela vai passar porque ela ia passar de qualquer forma. Uhum. Só que no meu cérebro, né, pra pessoa ficar assim, não, só passou porque eu fui embora. Ah. E aí essa pessoa começa a se privar cada vez mais de fazer coisas, de sair, de ter as atividades. Então a gente fala, fica lá e acalma ela que ela vai se acalmando. Mas sei lá, tá num evento em público, puxa pra um canto reservado, ajuda a pessoa, mas não precisa ir embora, né? Exato. Fala assim, calma, vamos lá fora, né? Vem aqui comigo, vamos Mas lá aí fora terminou, respirar. volta ali pro ambiente e tal, até pro cérebro da pessoa não Isso. associar, né? O que a gente fala é isso, não vai já pegar a bolsa, nossa, tô tendo crise de pânico, pega logo as coisas, vamos embora. Não precisa disso. E claro que falar, né, lógico que é muito fácil, pô, na prática não é bem assim, mas vale esse treino então, né? Pra você aí que convive com alguém com pânico ou com ansiedade, poderia começar a tentar aplicar essas coisas. E o mais importante, né, trabalhar para não deixar que essas crises aconteçam. Síndrome do pânico, crises de ansiedade, transtorno ansioso generalizado, tem tratamento, não é, Linda? Exato, eu acho que esse é o principal, uma das principais pontos de ajudar essa pessoa com pânico. Se ela tem, estimula a procurar ajuda. Ela fala, você já buscou outra? Ah, não quero, vão me dar remédio que eu vou viciar. Eu conheço fulano que nunca mais conseguiu ficar sem os remédios. Olha, não é assim. Tem muita coisa na internet legal. Manda o nosso vídeo que eu explico o tratamento. Ele tem começo, meio e fim. Ajuda aquela pessoa a entender. Porque assim a gente vai conseguir evitar com que outras crises apareçam. Tem terapia cognitivo-comportamental, né? Tem estratégias. Às vezes a gente não vai precisar de remédio, né? Exato. Muitas vezes só com a terapia a gente consegue conduzir com mudança de hábito de vida, né? Com melhora de qualidade de vida. E por que a gente quis fazer então esse vídeo? Porque quem tem crise de pânico ou de ansiedade sofre muito, é muito sofrido. E faz uma diferença brutal se a gente tem uma rede de apoio ali ao lado. Então, alguém que ela possa confiar, que possa estar do lado dela, que a acalme enquanto está tudo acontecendo. Nossa, isso, gente, vocês não fazem ideia do quanto ajuda. Então, assim, a gente espera que tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se você já vivenciou ou conhece alguém que já vivenciou, coloca o que você já fez que ajudou, porque você pode estar ajudando outras pessoas, né? Exatamente. E não esquece de seguir o canal Neurologia e Psiquiatria. Sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado pela audiência.